Gálatas, capítulo 6, versos 11 ao verso 13. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Meus irmãos, no final de outubro, é comum em várias igrejas de tradição reformada e até mesmo em outras igrejas, algumas igrejas evangélicas, se organizarem cultos e os ministros da palavra pregarem, exaltando a reforma religiosa do século XVI. Nós sabemos que o protestantismo se originou ali, na reforma, quando pela misericórdia e graça soberana de Deus, aprouve a ele levantar certas pessoas, algumas pessoas, e então utilizar essas pessoas de maneira, podemos dizer, quase que extraordinária, para restaurar a igreja ao caminho correto, reconduzir a igreja de volta à palavra de Deus, depois de séculos de desvios, de trevas espirituais, quando a igreja, durante a Idade Média, se corrompeu profundamente, seja no que diz respeito à doutrina, seja no que diz respeito às práticas eclesiásticas, ao culto e à vida. E é muito comum, no final de outubro, que se realizem pregações, e eventos e palestras, lembrando a reforma religiosa do século XVI e exaltando especialmente as pessoas dos reformadores e a obra que eles fizeram. Mas, meus irmãos, eu confesso que em vários casos, quando a gente considera o estado do evangelicalismo, do protestantismo brasileiro, e mesmo até de várias igrejas e congregações, pelo menos nominalmente oriundas da reforma, herdeiras da reforma, eu confesso aos irmãos que sou levado a lembrar da advertência do Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 11, nos versículos 47 e 48. Se dirigindo aos líderes religiosos da época, o Senhor Jesus disse: ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Se alguém não entendeu bem o que o Senhor Jesus quis dizer com esses versículos, com essas palavras, ele expande o que quis dizer no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Ali, o Evangelho de Mateus relata com um pouco mais de detalhes o que o Senhor Jesus quis dizer, especialmente nos versículos 29 em diante, até o versículo
34, do capítulo 23 de Mateus, onde nós lemos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. E assim, de Jesus, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E nós que tivemos durante vários meses estudando o avanço do Evangelho, conforme registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, e como o povo judeu, em particular os fariseus, os escribas, os líderes religiosos da época, que com a boca honravam aquelas figuras, aquelas personalidades da história do povo de Israel, como os profetas, de maneira externa e formal, como eles cumpriram essa profecia do Senhor Jesus no versículo 34, aonde o Senhor Jesus afirma que eles fariam exatamente as mesmas coisas que eles condenavam com relação ao procedimento no passado daqueles que agiram contra o povo de Deus, contra os profetas, contra os líderes que Deus várias vezes levantou para reformar a sua igreja no Antigo Testamento, na antiga dispensação. A uns matareis e crucificareis, e assim vários deles fizeram. A outros açoitareis nas vossas sinagogas. E vimos como eles fizeram isso no livro de Atos tantas vezes. E perseguireis de cidade em cidade. E, infelizmente, meus irmãos e irmãs, em muitos casos, quando nós vemos essas honrarias, essas exaltações, estas manifestações, estas homenagens à reforma e aos reformadores, e nós observamos a conduta, a vida, a teologia, o culto e as práticas eclesiásticas de muitos daqueles que adornam os túmulos dos reformadores, que os exaltam com os lábios, nós somos levados a concluir que se eles vivessem na nossa época e ensinassem o que ensinaram, e pregassem o que pregaram, e procedessem como eles procederam no século XVI, com vistas àquela profunda reforma eclesiástica, aquela libertação da igreja do tradicionalismo católico romano da época, nós chegamos à conclusão que, ao invés de homenagearem os reformadores e a reforma, muitas das pessoas que hoje fazem isso estariam, sim, perseguindo os reformadores e se opondo tenazmente à reforma, como tem se oposto àqueles que querem continuar nas pisadas dos reformadores e que querem, com a misericórdia e com a graça de Deus, levar seus pensamentos cativos à obediência de Cristo, que querem reconduzir a igreja às Escrituras, libertando-a, não mais do tradicionalismo católico, mas do tradicionalismo evangélico, que já tanto se distancia e se divorcia da palavra do Senhor. Aqueles homens foram corajosos, aqueles homens foram
humildes, foram sinceros e realizaram uma obra pela misericórdia e pela graça de Deus dura, difícil, colocando muitas vezes a vida deles em risco. E muitos foram mortos de fato, passaram por enormes perseguições, por amor a Cristo e em virtude do compromisso profundo que eles tinham para com a palavra de Deus. Eu mesmo penso que o dia da reforma nem deveria, talvez, ser no dia 31 de outubro, quando Lutero afixou aquelas teses ali na porta da capela de Westminster. De Wittenberg, desculpem. Mas talvez no dia em que, quando Lutero foi levado à dieta de Worms e foi constrangido e ameaçado a desdizer o que ele vinha pregando e a renegar os livros que ele tinha escrito, Lutero disse: é perigoso andar contra a consciência. Enquanto não me provarem pela palavra de Deus que eu estou errado, eu não posso, em outras palavras, negar a minha fé, negar o que tenho escrito, negar o que eu tenho pregado. Essa foi a grande declaração da reforma, de compromisso até as últimas consequências com a palavra de Deus e com a determinação de colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina, seja na vida da igreja, seja na nossa vida pessoal. Meus irmãos e irmãs, essa passagem que eu li, penso, tem muito a ver com essas considerações iniciais que eu acabei de fazer. Quando o apóstolo Paulo, já no finalzinho da sua carta, já havendo tratado do tema principal que ele vinha tratando, a grande doutrina da justificação pela graça mediante a fé, combatendo aqueles que vinham promovendo o legalismo, ou seja, os judaizantes, e a atitude contagiosa deles ali nas igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo, antes de concluir a sua carta, ele escreve: vede com que letras grandes vos escrevi, do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aqueles que leem um pouco sobre a reforma protestante do século XVI e tudo que vinha acontecendo ali, e os pecados e os males da Igreja Católica, não é difícil encontrarem muita semelhança com essas palavras do apóstolo Paulo aqui, se referindo aos judaizantes da sua época. Os irmãos sabem que o grande propósito da carta aos Gálatas foi exatamente combater esse grupo de pessoas. O grande objetivo que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta foi exatamente advertir os membros das igrejas da Galácia contra essas pessoas que estavam produzindo confusão lá naquelas igrejas, pregando um outro evangelho, que o apóstolo Paulo diz não é outro, senão que vos perseguem, perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. E a grande preocupação do apóstolo Paulo foi no sentido de que aqueles irmãos que haviam começado bem, viessem a se desviar do bom caminho, da sã doutrina, da vida reta e íntegra, como consequência da atitude maléfica e contagiosa daqueles judaizantes que haviam se introduzido nas igrejas da Galácia e estavam sugerindo, mais do que sugerindo, eles estavam persuadindo os membros daquelas igrejas
de que a fé, o arrependimento e a fé na obra salvadora, redentora de Cristo na cruz do Calvário, não eram suficientes para a salvação. Para serem salvos, para serem justificados diante de Deus, argumentavam eles, seria necessário que eles continuassem a observar as leis de Moisés, as leis cerimoniais de Moisés, que eles continuassem a observar todas aquelas prescrições, aqueles ritos, aquelas observâncias, aquelas abstinências, aqueles dias de festa, de ritos, e coisas dessa natureza, que tinham seu lugar na antiga dispensação, mas que agora, havendo o Senhor Jesus vindo a esse mundo, tendo sido feito carne e crucificado, derramado o seu sangue na cruz do Calvário, aquelas coisas não tinham mais sentido, porque elas eram, na realidade, apenas prefigurativas, elas eram apenas tipológicas, elas apenas simbolizavam realidades espirituais muito mais profundas do que aquelas que estavam sendo praticadas no Antigo Testamento, na antiga dispensação. E, meus irmãos, nesse combate dos judaizantes, que é a razão pela qual o apóstolo Paulo escreve essa carta, para defender a doutrina da salvação pela graça mediante a fé e combater todas esses penduricalhos, essa parafernália de coisas, essas coisas que Paulo chama de rudimentos da fé, para os quais os crentes da Galácia estavam retornando por influência dos judaizantes. O apóstolo Paulo, várias vezes, na sua carta, chama atenção para as características daquele grupo de pessoas que estava procedendo assim. Vemos isso, posso chamar apenas para lembrar os irmãos, no capítulo 5, por exemplo, entre várias outras passagens nesse sentido, nos versículos 7 a 11, como o apóstolo Paulo já havia chamado a atenção para essas características dos judaizantes, quando ele diz: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. E com essas palavras, o apóstolo Paulo chama atenção para a natureza herética daquelas pessoas, infecciosa daqueles judaizantes, perturbadora daquelas pessoas e mesmo perseguidora daqueles que estavam, na realidade, perseguindo aqueles que professavam crer exclusivamente na graça de Deus para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, independentemente de obras da lei, como vinha sendo o caso do apóstolo Paulo. E antes de terminar, meus irmãos, a sua carta, essa questão é tão importante, a verdade é tão importante para o apóstolo Paulo, a doutrina, contrariamente à opinião de muitos ditos evangélicos contemporâneos, era tão importante para o apóstolo Paulo. Por isso escreveu essa carta como sendo a carta mais dura que ele escreveu, exatamente por causa desse perigo real de desvio teológico, doutrinário, por parte dos membros daquelas igrejas. O apóstolo Paulo, nessas últimas instruções gerais, ele não deixa de chamar a atenção e faz isso com ênfase, como que desmascarando o caráter dos judaizantes. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele desmascara o caráter dos
judaizantes. Ele traz à tona o que estava por trás da atitude daqueles que insistiam na circuncisão, daqueles que deixavam suas casas, iam para outras cidades e ali importunavam as igrejas, causavam confusão nas igrejas, insistindo que os membros deveriam continuar naquelas práticas do Antigo Testamento, dias, épocas, anos, abstinências, tudo isso sintetizado na circuncisão. E como ele traz de fato, meus irmãos, à tona, nesses versículos, o caráter dos judaizantes. E ele faz isso em contraste consigo próprio, no versículo 14, quando ele contrasta o caráter dos judaizantes, nos versículos que eu li, acrescentando no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-se, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É um versículo tão precioso que eu reservei para considerá-lo no domingo que vem, se Deus assim permitir. Mas hoje quero chamar a atenção dos irmãos apenas para esses versos, 11 a 13. E quero considerá-los com esse tema, que julgo ser o assunto que o apóstolo Paulo trata aqui, o caráter dos judaizantes. E quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que o versículo 11, antes de considerarmos os versos 12 e 13, onde esse caráter é exposto, é revelado, é descortinado, é desmascarado, quero chamar a atenção para o fato de que, com esse versículo 11, o apóstolo Paulo parece ter o propósito de enfatizar essas palavras que nós encontramos aqui, a seguir. Quando ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Era costume do apóstolo Paulo empregar secretários para escrever as suas cartas. Pessoas que tinham mais habilidade na escrita naquela época, e era muito comum o apóstolo Paulo fazer isso. No entanto, era comum também, quando ele terminava as suas cartas, ou a saudação ele escrevia do próprio punho, ou escrevia o seu nome do próprio punho, até para evitar que outras cartas, supostamente com o seu nome, estivessem ali sendo empregadas e utilizadas para promover o erro, como se fosse em nome do apóstolo Paulo. Talvez alguém esteja pensando: peraí, pastor, está indo longe demais, será que poderiam fazer isso? Poderiam. Os judaizantes, eles iam dizendo que eles estavam indo da parte dos apóstolos e da igreja de Jerusalém. E vimos que quando o apóstolo Paulo chegou lá, eles disseram: não, nós não enviamos essas pessoas de modo nenhum. E vários documentos antigos, várias cartas antigas, foram encontradas com nomes de pessoas importantes da Bíblia, como que para conferir autoridade a essas cartas, que na realidade eram falsas. Muitas delas provinham do 3º século, do 4º século, e tinham o nome de apóstolos, como se fossem os apóstolos que tinham escrito. Então o apóstolo Paulo, exatamente para evitar isso, ele costumava, no final das suas cartas, ou registrar a saudação do seu próprio punho, ou então apenas o seu nome ali, para que os leitores pudessem identificar a genuinidade da sua carta. Apenas para demonstrar o que eu estou afirmando. Por exemplo, nós lemos em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 21, no finalzinho da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a sua primeira carta, o apóstolo Paulo mencionar explicitamente, dizendo: a saudação escrevo-a eu, Paulo, do próprio punho, demonstrando exatamente que era prática dele utilizar-se desses secretários, chamados de amanuenses na época, para escrever as suas cartas, e ele então apenas assinava ou escrevia a saudação. No caso aqui, em 1 Coríntios,
ele certamente aqui, a partir do versículo 21, é do punho do próprio apóstolo Paulo. A saudação escrevo a eu, Paulo, do próprio punho. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema, maranata. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Na carta aos Colossenses, os irmãos podem verificar, no capítulo 4, no versículo 18, o apóstolo Paulo faz uma referência semelhante a essa, quando ele escreve, no último versículo da carta, a saudação é de próprio punho, 2 pontos. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. E em 2 Tessalonicenses, logo um pouquinho adiante, no capítulo 3, no versículo 17, o apóstolo Paulo faz uma referência, neste caso, generalizada, como que para autenticar as suas cartas, quando ele diz, a saudação é de próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. É evidente que Paulo tinha receio de que aqueles que se opunham a ele e ensinavam outras doutrinas, escrevessem cartas utilizando-se também de amanuenses e então colocasse seu nome ali como se fosse de Paulo. E na verdade não seria ele que estava escrevendo aquelas cartas. Não é difícil que o apóstolo Paulo tivesse conhecimento disso. Só que aqui, meus irmãos, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo não apenas assina a carta, o apóstolo Paulo não apenas faz uma saudação final, no versículo 18, por exemplo, de Gálatas, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, amém, mas, ao que tudo indica, ele escreve essa parte final toda, desde o versículo 11, do próprio punho, e mais ainda, com letras grandes, provavelmente, quase certamente, para ressaltar aquilo que ele quer dizer. Alguns intérpretes dizem assim, não, mas aqui nós lemos, vede com que grandes letras grandes vos escrevi. Ele usa de fato um auristo, um tempo passado no grego, do meu próprio punho, como que sugerem que o apóstolo Paulo teria, neste caso, escrito a carta toda. Mas é conhecido no grego o uso do tempo que Paulo aqui utiliza, o auristo, um pretérito simples, nossa língua portuguesa, é conhecido como o auristo epistolar, ou seja, a pessoa utiliza um passado, porque quando o leitor for ler a carta, aquilo que eles vão ler vai ser passado para eles, mas no momento que está escrevendo é presente para eles. Então isso é muito comum, Paulo faz isso várias vezes, e portanto é bem provável que o apóstolo Paulo utilizou-se também do amanuense, como era costume dele fazer, mas o que ele quis dizer com esses versículos que nós lemos e um pouco mais adiante era tão importante para ele, diante das circunstâncias da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, e dos perigos que essas igrejas estavam enfrentando, que ele chegou com o amanuense e disse, espera aí, me dá essa caneta aqui. E então escreveu com letras bem grandes aquilo que ele quis dizer, para advertir de maneira contundente a igreja com as palavras que nós estamos considerando hoje à noite, estaremos considerando também no próximo domingo, se Deus permitir. Ou seja, quando ele escreve, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E com essas palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo, como eu disse, desmascara o caráter dos judaizantes. De maneira inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele descortina os reais motivos que estavam por detrás daquele grupo de pessoas que estava indo de igreja em igreja, semeando contenda e problemas e constrangendo as pessoas a circuncidar. Não era zelo, não era zelo.
Não havia ali sinceridade da parte deles, não. E o apóstolo Paulo, de maneira inspirada, explica exatamente quais eram as motivações deles nesses versículos. 3 motivações. Primeiro, o orgulho espiritual, a ostentação espiritual. Segundo, covardia. Terceiro, hipocrisia. E são, meus irmãos, pecados que não apenas os judaizantes incorreram, mas que todos nós somos tentados a cairmos neles também. E com a misericórdia e graça de Deus, temos que guardar o nosso coração para não cairmos nesses pecados dos judaizantes. Ou seja, a ostentação espiritual, a covardia e a hipocrisia. Deixa eu apenas comentar, meus irmãos, um pouco mais esses pecados aqui mencionados. Porque esses realmente são os motivos por detrás daquela imposição da circuncisão, como nós lemos aqui, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidarmos. E lá no versículo 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis. Esse era o problema. Eles queriam que eles se circuncidassem, nós vimos já isso aqui durante a exposição dessa carta toda. E, portanto, o que estava por trás eram esses pecados, esses desvios de caráter, esses motivos inconfessáveis por detrás desse zelo e dessa conduta dos judaizantes. Primeiro, uma palavra sobre o orgulho ou a ostentação. Por que eu digo isso? Porque o texto diz exatamente isso. Tanto no versículo 12, no início do versículo, como no final do versículo 13, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Na realidade, a motivação deles, a questão deles era orgulho espiritual, era ostentação espiritual. Quando nós lemos, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidares. E no versículo 13, o apóstolo escreve que eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E aqui Paulo usa, portanto, literalmente as palavras ostentação, não é? O verbo ostentar, e também gloriar-se na carne, isto é, quando aqueles judaizantes iam até as igrejas da Galácia, e ali na realidade estavam pressionando, estavam constrangendo as pessoas a se circuncidarem, na verdade eles estavam agindo motivados pelo orgulho e pela ostentação espiritual. Eles estavam ali na realidade querendo demonstrar o ponto deles, confirmar o ponto deles, estavam ali angariando mais prosélitos ou mais pessoas para o pensamento deles, para que eles pudessem se ostentar com a eficácia da argumentação deles e com o número de pessoas que eles estavam conseguindo arrebanhar para o grupo dos circuncisos, para o grupo daqueles que não apenas aceitavam a Cristo como Salvador, mas passavam a entender e crer que eles precisavam também continuar observando a lei de Moisés e todas aquelas cerimônias e ritos e festas e dias para poderem alcançar a salvação e a justificação diante de Deus. Meus irmãos, a ostentação é um perigo terrível. Muitas pessoas na vida não são movidas pelo prazer apenas, não são movidas apenas pela licenciosidade, não são movidas por essas coisas, mas são movidas pela ostentação. São movidas pelo orgulho. O que mais importa para eles é que as outras pessoas os considerem, na realidade, maiores do que eles são. E que eles sejam vistos dessa maneira. E por isso acontece em todas as áreas, independentemente de classe social, independentemente de ambiente secular ou religioso. Essa é uma tendência pecaminosa do coração do homem. O orgulho, a
a ostentação, a palavra aqui da ideia de exibição, de um show. O ser humano gosta de fazer show. Ele gosta do reconhecimento público. Ele gosta de se exibir. Ele gosta de estar colocado em posição na qual ele possa angariar o reconhecimento e a admiração dos outros. E se não for possível fazer isso no meio secular, que seja no meio religioso, no ambiente religioso, mas o ser humano natural, carnal, aprecia isso. E meus irmãos, assim como os fariseus, na realidade, essas pessoas não estavam interessadas em agradar a Deus. Elas estavam, na realidade, interessadas em se exibir para os homens e alcançar o reconhecimento e a admiração e o louvor e a exaltação dos homens. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz que eles queriam se ostentar-se na carne, quando ele diz que eles queriam se gloriar naquilo que eles conseguissem através da imposição da circuncisão e do legalismo e do judaísmo para vários membros. Assim como os grafiteiros, quanto mais eles conseguirem riscar e sujar e estragar e alcançar, mais eles são exaltados entre os outros, e os outros competem nesse sentido. Não sei se a ilustração diz alguma coisa, mas na realidade havia essa competição, havia essa tentativa de ostentação. E os irmãos sabem como os judeus, e como especialmente os fariseus e os escribas, eram tendentes a esse pecado da ostentação religiosa, a essa exibição de espiritualidade, de religiosidade, como eles gostavam de ser considerados muito espirituais, muito piedosos, muito religiosos. E vemos como o Senhor Jesus combateu, meus irmãos, duramente os judeus, especialmente os fariseus e os escribas, por causa dessa atitude pecaminosa deles. Os irmãos conhecem muito bem o Sermão do Monte, no capítulo 6, como o Senhor Jesus adverte os seus ouvintes contra essa tendência pecaminosa e contagiosa dos judeus. Quando ele adverte, por exemplo, no que diz respeito à justiça própria, no capítulo 6 de Mateus, no verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto a vosso Pai Celeste. E Jesus detalha mais o que ele quer dizer. Quando ele ilustra, por exemplo, na questão do exercício da misericórdia, quando ele diz no verso 2, quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de si, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Para serem glorificados pelos homens. Isso é o que eles queriam. Ser glorificados pelos homens, exaltados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua direita, o que faz a tua esquerda, o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A mesma coisa Jesus adverte no que diz respeito à oração, a partir do verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O remédio: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E não apenas isso, a mesma coisa que acontecia no que diz respeito ao jejum. Quando jejuardes, no verso 16, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto.
e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E os irmãos poderiam ler várias outras passagens, eu anotei várias outras aqui, mas nós iríamos muito longe, nas quais o Senhor Jesus repreende duramente essa atitude de orgulho espiritual, de ostentação espiritual dos judeus, que apreciavam, gostavam dos primeiros lugares, gostavam que as pessoas olhassem para eles e dissessem: olha como eles são piedosos, olha como eles são religiosos, olha como eles jejuam, chega eles andam com o rosto desfigurado de tanto jejuar, olha como eles se flagelam, olha como eles oram, né, constantemente, vivem na praça ali orando, olha como eles de fato são crentes, olha como são piedosos, olha como são religiosos. E essa era a recompensa que eles queriam. Porque o que eles de fato buscavam era essa glória dos homens, o louvor dos homens, o reconhecimento dos homens da religiosidade deles. E, meus irmãos, esse era também o problema desses judeus que haviam se convertido ou não, a gente não sabe até que ponto era essa conversão, e que estavam ali constrangendo os outros a se circuncidarem, porque, na realidade, dentre as motivações deles estava o orgulho, estava a ostentação. Eles estavam ali com um zelo aparente, mas, na verdade, tudo não passava de orgulho religioso, espiritual, tudo não passava de ostentação. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo, nessa própria carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, ele faz menção de como ele repreendeu, capítulo 2, no versículo... Não, eu acho que eu anotei aqui... Não é Gálatas, me perdoe, meus irmãos. Eu anotei errado. Em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 16, como o apóstolo Paulo adverte com relação a esse perigo do orgulho e da ostentação religiosa, formal. Quando ele diz a partir do versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nessa passagem, Paulo está exatamente combatendo esse tipo de atitude, que parece muito espiritual, que parece muito zelosa, que incluía julgar as pessoas por causa de comida, bebida, da falta de observância de dia de festa, de lua nova, disso, daquilo, baseados em visões, e na verdade eles não passavam de pessoas enfatuadas, orgulhosas, que estavam se ostentando com essas coisas, e essas coisas na realidade não tinham valor algum contra a nossa natureza corrompida, contra a nossa natureza pecaminosa. E é interessante, meus irmãos, a gente observar que as falsas religiões têm essa marca, a marca da ostentação formal, a marca da ostentação religiosa. Isso acontece por meio de vestes muito elaboradas, todas essas religiões têm. Os que ministram essas religiões, todos se vestem de maneira muito ostensiva, muito a exaltar a pessoa, a chamar a atenção para a pessoa. Isso acontece e se manifesta em termos de ritos, de festas, de procissões, de liturgias elaboradas, e etc., mas é uma marca das falsas religiões
a falta de simplicidade e essa ostentação formal ou espiritual, essa ostentação religiosa que marcava, na verdade, a vida e a atitude dessas pessoas aqui. E Paulo está, portanto, advertindo aqueles irmãos, cuidado, irmãos, cuidado, porque, na realidade, o que eles querem não é o bem de vocês. Na realidade, o que essas pessoas querem não é obedecer a Cristo, não é servir a Deus. Na realidade, o que eles querem é ostentar-se na carne de vocês. Na verdade, o que eles querem é se gloriar na vossa carne. E Paulo adverte contra, expondo essa marca, essa deformação de caráter, essa motivação espúria daquelas pessoas que na realidade estavam em busca era de ostentação, de se colocar numa posição superior à dos outros e de orgulho espiritual. A segunda marca terrível, característica que o apóstolo Paulo menciona dos judaizantes, como eu mencionei há pouco, é a covardia. Em que sentido? Observem no versículo 12, a segunda parte desse versículo. Quando o apóstolo Paulo diz, todos os que querem ostentar-se na carne, eles vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Na realidade, uma das motivações deles, além da exaltação, da glória própria, quem sabe de alcançar uma posição melhor entre os judeus e tudo, é que eles eram covardes. Por isso eu ressaltei no início a posição dos reformadores. Esses homens eram covardes. Na realidade, dentre as motivações deles, estava a de fugir das consequências que adviriam sobre eles se eles fossem fiéis a Cristo e a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário e os problemas, as perseguições e as provações que passam aqueles que são fiéis à cruz de Cristo. Não sei se nós, sinceramente eu não sei se nós temos uma ideia apropriada do que acarretava na época um judeu se tornar cristão. Num país teocrático daquele, num país em que a própria vida social, a própria vida cultural, a vida política, tudo na vida estava intrinsecamente ligado à religião deles, apostatar do judaísmo e das leis de Moisés e abraçar o cristianismo acarretava os maiores problemas para aquelas pessoas. Muitos deles, meus irmãos, eram perseguidos mesmo, e temos um exemplo disso no livro de Atos. Muitos eram caluniados, o risco de morte mesmo havia. Lemos acerca de registros históricos antigos, que na realidade, aqueles que abraçavam judeus que abraçavam o cristianismo, eles experimentavam um verdadeiro ostracismo cultural, social. Ninguém queria conversa com eles. Ninguém queria fazer negócio com um judeu que se transformava num cristão. Às vezes até eles podiam ter dinheiro para comprar, mas não queriam vender para eles. Eles haviam traído. Imaginem um muçulmano abraçar um cristianismo e viver lá entre muçulmanos. Não sei se ele vai conseguir viver muito tempo. Né? Mas então, os irmãos podem imaginar o que é que isso tudo acarretava para aqueles que abraçavam a Cristo. E nós não precisa nem imaginar muito, porque nós encontramos exemplos claros do que acontecia no Novo Testamento. Na exposição que nós fizemos no livro de Atos, e mesmo nos Evangelhos, os irmãos podem ver claramente como o Senhor Jesus foi perseguido, como Pedro foi perseguido, como Tiago foi perseguido, como João foi perseguido, como Paulo foi perseguido, exatamente por causa do compromisso deles com o Evangelho. E com a fé, e com Cristo.
e com a cruz de Cristo. E com a doutrina que a salvação é pela graça mediante a fé na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, e não pelo cumprimento das obras da lei, e não por méritos humanos, mas pela fidelidade e compromisso com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho, cujo cerne é a cruz de Cristo. Como Paulo mesmo disse, que aquilo que eu determinei nada a saber, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a posição firme. Essa é uma posição, de fato, corajosa do apóstolo Paulo. Mas a grande tentação daqueles judaizantes é a grande tentação pela qual todos nós passamos. É a tentação do compromisso, da falta de compromisso, melhor dizendo. É a tentação da solução conciliatória. É a tentação de encontrar um meio termo. É a tentação de tentar conciliar o inconciliável, para evitar os problemas, as dificuldades e as consequências da nossa fé. Eu não sei se os irmãos lembram, mas não tem muito tempo que nós lemos um livro do Philip Johnson aqui na nossa reunião de sábado, onde ele menciona as duas posições que um crente, por exemplo, se vê muitas vezes na universidade. Ou ele apostata da sua fé, se os irmãos lembram, ou ele então tenta encontrar uma solução intermediária. Não toca o som muito certo na trombeta, tem que tocar meio incerto, que aí você consegue agradar gregos e troianos, e então não sofre tantas consequências. Há tantos exemplos disso. Por exemplo, nós conhecemos aquilo que é chamado de evolucionismo cristão. O evolucionismo cristão é uma tentativa de conciliar uma tese ou hipótese absolutamente materialista com a fé cristã. Não é possível. Mas essa tentativa de comprometer as duas coisas, de um meio termo pecaminoso nesse sentido. Isso acontece no liberalismo teológico. O liberalismo teológico é uma tentativa de conciliar a fé cristã com doutrinas que, na verdade, negam a Cristo e negam a autoridade das Escrituras e da Bíblia e a infalibilidade da palavra de Deus. Isso acontece no meio acadêmico evangélico. Muitos acadêmicos evangélicos tentam se relacionar com a academia de uma maneira dúbia e assim tentar juntar uma parte de um, uma parte de outro, conciliando muitas vezes, tentando conciliar muitas vezes aquilo que é, na verdade, inconciliável. E muitas vezes isso acontece também no chamado tradicionalismo evangélico, na tentativa de você, aqui está a palavra de Deus, que é clara, mas aqui está a tradição evangélica, e ir contra a tradição evangélica é tão difícil, é um ônus tão grande, o sofrimento é tão grande, então a tendência é a gente tentar conciliar as duas coisas e tentar levar as coisas dessa maneira. E era exatamente aquilo que essas pessoas estavam fazendo. Peraí, tá bom, a cruz de Cristo, o Evangelho, a salvação pela graça, mas também o cumprimento da lei, também a circuncisão, como se pudesse fazer as duas coisas, e na realidade eles estavam com medo, eles estavam sendo covardes, eles receavam a reação dos judeus, eles queriam estar bem com os fariseus e os escribas lá de Jerusalém, e eles temiam o que podia acontecer com eles, e exatamente por isso que Paulo diz que na realidade eles estavam constrangendo as pessoas a circuncidarem para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, numa tentativa de conciliar aquilo que na realidade não era conciliável. Meus irmãos, quando a gente lê o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fica bem claro que amor e moderação não pode ser confundido com covardia. E muitas vezes essas coisas são confundidas com covardia. Amor, uma mensagem só de amor, ou moderação, muitas vezes moderação não é sinônimo de equilíbrio. Muitas vezes moderação é sinônimo de
Covardia. 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 E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Eu não tenho tempo para ler os exemplos de Pedro e Paulo, como eles foram corajosos, de Pedro e João, como eles foram corajosos lá em Atos, no capítulo 4, quando presos disseram, não, eu não vou deixar de pregar o Evangelho, se eu tiver que morrer, que eu morra, mas eu vou continuar pregando o Evangelho. O exemplo de Estevão, os irmãos veem aquele testemunho de Estevão em Atos 7, quando ele tocou a trombeta ali, com um som muito certo, sem medo do ostracismo cultural, ou econômico, ou religioso, ou do que porventura viesse a ocorrer com ele, acontecer com eles, quando ele termina o seu discurso dizendo, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ah, meus irmãos, não é todo mundo que faz isso. Aqui é o exemplo de coragem que o apóstolo Paulo dava sempre, e não a atitude daqueles judaizantes que, receando os privilégios que eles poderiam perder nos seus negócios lá em Jerusalém, receando os problemas que os filhos poderiam ter de ostracismo e de preconceito com os outros judeus lá de Jerusalém, os problemas e, quem sabe, a perseguição e até a morte que poderia vir sobre eles, se eles fossem claros e contundentes no que diz respeito à salvação exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé na obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário, independentemente de obras da lei, viesse a trazer para a vida deles. E aí então, não, espera aí, tá bom, mas vamos também circuncidar, vamos observar a lei, vamos continuar na prática das tradições, vamos continuar com as nossas observâncias de dias, vamos continuar com as abstinências de alimentos, vamos continuar com tudo aquilo. Era covardia, era medo do que poderia ocorrer com eles. E, meus irmãos e irmãs, nós vemos que o oposto disso era a característica dos reformadores. E nesse final de outubro, vale a pena te lembrar disso, de novembro, como os reformadores eram ousados e corajosos. Mencionei as palavras de Lutero lá na Dieta de Worms. Podia acontecer o que acontecesse, a cabeça dele estava a prêmio. Provavelmente o que viria sobre ele seria a morte. Não foi pela misericórdia e pela graça de Deus somente. E Knox, nossa escola tem o nome Centro de Estudo de Knox. E o que nos levou a colocar esse nome foi uma coisa. Uma das marcas do grande reformador escocês presbiteriano, pai do presbiterianismo, John Knox, foi exatamente a sua determinação de colocar em prática aquilo que a sua consciência ditava à luz da palavra de Deus. Lloyd Jones tem um artigo sobre ele, no livro dele, e até foi publicado num livretinho apenas sobre John Knox. E Lloyd Jones ressalta exatamente essa característica de John Knox que ele pôde perceber. Ele era corajoso, não era covarde, não. Ele não tentava lhe conciliar, tentava dar um som certo. Não, se Deus diz assim, nós vamos fazer assim. E as consequências nós sofreremos. E ele sofreu consequências, viu, irmão? Sérias e graves, prisões, e ter que trabalhar de uma maneira muito difícil, em navios, era difícil. Mas Knox teve essa atitude. E finalmente, irmão, nosso tempo já vai adiantado, o apóstolo Paulo desmascara a outra motivação pecaminosa dos judaizantes, além do orgulho, da ostentação espiritual e da covardia, eles eram hipócritas. E o apóstolo Paulo ressalta isso no versículo 13, quando ele diz, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo está dizendo aqui, eles estão querendo que vocês façam uma coisa que eles mesmos não fazem. Eles estão forçando vocês, constrangendo vocês a guardarem a lei, observarem a lei, mas a hipocrisia do coração deles não permite que eles percebam que eles também não guardam a lei. Esse foi o grande problema dos judeus. A dificuldade que eles tinham
de serem conduzidos à graça de Cristo, à graça do Messias, ao reconhecerem que eles eram pecadores e que eles não tinham condições de cumprir a lei. Fingiam que cumpriam. Se enganavam dizendo que cumpriam. Como aquele jovem com quem Jesus dialogou e disse, tudo eu tenho feito desde a minha mocidade, tenho cumprido a lei. Coitado, ele não tinha cumprido lei, coisa nenhuma. Não tinha entendido as implicações amplas e profundas da lei de Deus. E assim era o povo judeu, por causa da hipocrisia do coração, ao invés deles baterem no peito como publicano e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eles se orgulhavam e diziam, graça, eu te agradeço, até como muitas vezes os judeus oravam, te agradeço porque não me fizeste nem mulher, nem me fizeste gentil, nem me fizeste escravo. E coisas assim se ostentavam na realidade, como se eles estivessem sendo espirituais, como se eles estivessem sendo virtuosos, mas na realidade eles estavam sendo hipócritas. Não tenho tempo para ler, mas os irmãos talvez queiram ler o capítulo 23 depois do Evangelho de Mateus e ver ali como Jesus repreende exatamente esse grande pecado dos escribas e fariseus, com uma série de 8 ais, dizendo, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, verso 27, verso 13, não posso ler, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, no verso 14, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, ai de vós guias cegos, e aí Jesus vai então advertindo aqueles judeus com relação à natureza e à atitude hipócrita deles, manifestada em tantas coisas. Eles chegavam ao ponto, como vemos em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 6, na outra passagem que trata também desse assunto, como eles chegavam ao ponto de utilizar de artimanha para não fazer aquilo que a vontade de Deus dizia, ordenava que eles fizessem. E lemos aqui no capítulo 15, a partir do versículo 5, podemos ler, Jesus desmascarando isso, dizendo, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e tendo doutrinas que são preceitos de homens. Então, irmãos, na realidade o que estava acontecendo, a palavra de Deus ordenava que aqueles judeus sustentassem seus pais, que eles ajudassem seus pais, e eles, para não utilizar esse recurso nesse sentido, eles diziam que era oferta ao Senhor, apenas para não fazerem aquilo. Hipócritas, disse o Senhor Jesus. E, meus irmãos, esse é um dos grandes problemas que o Senhor Jesus enfrentou. Ele chegou a chamar esse pecado, em Lucas, no capítulo 22, verso 1, de o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Fermento dos fariseus, exatamente porque tinha esse poder contagioso. E esse era o grande medo do apóstolo Paulo, que aqueles crentes da Galácia, por causa dessa atitude, desse fermento hipócrita dos fariseus, viessem a se tornar tais como eles, e se deixassem circuncidar, e então acrescentassem aquelas observâncias todas, e eles viessem a ser culpados também do pecado da hipocrisia. Há uma passagem mais que eu acho que vale a pena nós considerarmos, porque ela relaciona hipocrisia, espíritos enganadores, mentiras, consciência cauterizada, apostasia e ascetismo. E eu me refiro a 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Nessa passagem, meus irmãos,
o apóstolo Paulo declara, 1 Timóteo 4, a partir do verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. É mais uma passagem que aqui o apóstolo Paulo descortina esse caráter hipócrita e essas atitudes de impor restrições de alimento que na realidade não tinha nada de mal se utilizado com gratidão a Deus, agora na nova dispensação do Evangelho, e assim cauterizava a consciência com a mentira, com a falsidade, com a hipocrisia, e o destino deles era grave. Meus irmãos, eu quero concluir a mensagem apenas aplicando-a à nossa própria vida. E aplicando-a no sentido que já está praticamente auto-aplicado aqui nessa exposição que acabei de fazer. Que Deus nos livre do orgulho e da ostentação religiosa, da oração, na misericórdia, no jejum, inclusive na ostentação de palavra e de sabedoria, como o apóstolo Paulo fala na sua carta ao Corinto, quando ele diz que ele decidiu não usar de ostentação de linguagem, nem de sabedoria humana, exatamente para que a fé dos seus ouvintes não se estabelecesse nessas coisas. E aqui, tudo isso é uma admoestação e uma advertência para nós. Deus nos dê a graça de deliberadamente, com a graça e a misericórdia de Deus, zelarmos e cuidarmos com relação a esse perigo da ostentação religiosa. Nós gostamos, por causa da nossa natureza pecaminosa, de ser reconhecidos pelos homens. E se para isso, nesse ambiente agora da igreja, isso for alcançado através de algum tipo de manifestação de piedade, de religiosidade, de ostentação, para que as outras pessoas nos julguem muito espirituais, muito sábios, que linguagem de retórica, que frases construídas, e Lloyd Jones diria, que prostituição da pregação, quando na realidade a ênfase é colocada na ostentação de linguagem, para que outros vejam, olha como fala bonito, ou então olha como tem muita sabedoria, ao invés de chamar a atenção para Cristo. Essa semana eu recebi um e-mail do reverendo Francisco Leonardo, aonde ele manda para uma lista de alunos dele de história. A Laís é aluna de história lá dele, e eu sou tutor dela, né? Então eu acompanho as aulas e eu recebo os e-mails também. E aí ele mandou um e-mail para os alunos de um púlpito onde ele pregou nos Estados Unidos, parece que foi na Flórida, aonde no púlpito tinha escrito aqui em inglês: We wanna see Christ. Nós queremos ver Cristo. Nós queremos ver Cristo. Para que cada pregador que ali chegue, vamos colocar isso aqui, gravar isso aqui, cada pregador que ali chegue seja lembrado disso. A congregação não quer ver a nós. A igreja não quer ver nossa sabedoria, nossa ostentação de linguagem, nossa pose, nossa palavra impostada, nada. A igreja não quer ver exibição de espiritualidade, como Spurgeon ridicularizava aquela cara de piedade, aquelas coisas assim. A igreja quer ver Cristo na pregação do Evangelho. E para que Cristo seja visto, é preciso que nós sejamos crucificados, que nós morramos, que nós deliberadamente não tenhamos a intenção de impressionar os ouvintes, ou de causar qualquer tipo de ostentação religiosa, de piedade, ou cultural, ou de linguagem, ou nada nesse sentido. E ao invés disso, nós nos revistamos da humildade do Senhor Jesus, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, se humilhou, assumiu a nossa natureza humana, veio esse mundo, foi obediente até a morte de cruz do Calvário. E é isso o que Ele quer de nós. Também que Deus nos livre da covardia
espiritual, seja ela de natureza religiosa, cultural ou intelectual. Deus seja gracioso para conosco e que nós tenhamos integridade em todas essas áreas no que diz respeito à nossa fé e não medo das consequências que poderão advir, sejam elas sociais ou sejam elas culturais ou em qualquer outro sentido, no que diz respeito ao nosso compromisso com a palavra de Deus. Deus nos dê a graça de não confundirmos, como disse há pouco, amor e moderação, nas palavras de Paulo, com covardia. Muitas vezes, covardia se esconde atrás dessas capas de amor e equilíbrio, amor e moderação. O equilíbrio é bom, o equilíbrio é o meio termo entre os extremos e não uma tentativa de conciliar o inconciliável, com receio das consequências que isso poderá trazer para a nossa própria vida, como estava acontecendo com essas pessoas. A expressão ser forte e corajoso é um refrão no livro de Josué. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E isso Deus demanda de nós, sermos fortes na palavra dele e corajosos, sem temor de homem, temendo a Deus, mas sem temer a face de homem. E, meus irmãos, Deus seja gracioso também para conosco, não permitindo que nós enveredemos pelo caminho da hipocrisia religiosa. Deus conhece o nosso coração. Aquele que tem olhos como chama de fogo, perscruta o mais íntimo da nossa alma. E o nosso show ou exibição de religiosidade ou de espiritualidade que não existe, na realidade, não engana aquele que perscruta e sonda o mais íntimo do nosso coração. E nos conceda a sinceridade do Senhor Jesus. Oremos como o salmista: preservem-me a sinceridade e a retidão. E como Paulo mencionou em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 7, animando a igreja com relação a exercitar os asmos da sinceridade e da verdade. Olha o fermento da hipocrisia e o asmo, isso é, o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Sejam o que norteiem e que dirija de fato a nossa vida. Não posso mais ir adiante, irmãos. Eu peço apenas que Deus nos abençoe nesse sentido, nos guardando desses pecados que estavam ali movendo os judaizantes. O pecado da ostentação religiosa, o pecado da covardia espiritual, que tenta buscar aí um meio de não sofrer as consequências, tentando conciliar o inconciliável, não tocando o som certo de uma trombeta como deve tocar, e Deus nos livre do terrível pecado da hipocrisia, que tenta exibir uma religiosidade e uma piedade que na realidade nós não temos.